aqui na sequência, que a gente já falou todas as inovações tecnológicas e tudo mais, mas eu acho que seria interessante, aqui eu também tive um trabalho que tu publicaste aqui recentemente no Coranseg 2024, que foi o guia de padronização de projetos de instrumentação geotécnica para pilhas, basicamente, não é? Que tu desenvolveste. E se tu podias falar um pouco do que é que consistiu esse trabalho, porque é que vocês o desenvolveram, o que é que vocês acharam tão importante publicar esse trabalho aí? Então, a gente está num processo no ambiente de mineração em que cada vez menos barragens de rejeito são construídas e cada vez mais hoje a gente faz empilhamento do rejeito seco. Então a gente vai ter uma quantidade bem grande de pilhas, né, nas mineradoras por conta dessa nova realidade. A ideia de escrever esse artigo, né, ela veio muito do Braulio, que é um engenheiro geotécnico da Vale, né? E aí ele veio com essa ideia, a gente envolveu a equipe da Lilian, da Fulgor, a Laísa participou ativamente, né? Então esse trabalho a gente fez aí praticamente em 4 mãos, né? Pensando aí uma empresa de mineração e uma empresa da área de projeto, né? Mas basicamente foi trazer, né, as boas práticas que a gente tem do Danny Cliff, né? Danny Cliff tem do Red Book, lá ele fala da abordagem sistêmica de um projeto de instrumentação. Então, o que a gente fez? Foi pegar toda essa boa prática e trazer para os projetos de mineração, né? Então, foi um trabalho bem legal em que a gente pegou o as-is, né? Como que hoje isso é feito numa empresa de mineração e como que deveria ser feito, né? Legal, cara. Passando por todas as etapas, né? Se pegar no livro, um dos tópicos do livro ele vai desde a definição das condições de projeto, né? Ele fala da manutenção, tá? O passo 17 é planejar a calibração irregular da manutenção, tá? Então, esse é meu aqui, entendeu? Então a gente passou por todo ele, a gente abordou esse assunto hoje, né? Mas ele fala ali de 20 passos, né? E as responsabilidades de cada um dos passos, né? Porque depois tens uma matriz de responsabilidade. Sim, ele menciona isso. Vocês mencionam então, isso aí, a ideia foi trazer essa abordagem sistêmica para projetos. E a gente apontou melhorias, apresentou, né? E hoje é um guia que é bastante divulgado internamente na mineradora para melhorar o processo, né? E também teve uma abordagem também muito de QAQC, né? Que a gente falou de calibração e aferição. Né? Então, a gente falou muito na etapa de manutenção, mas na etapa da entrega, a gente também tem que ter esse tipo de atividade, né? Então, você tem que ter tanto os controles e a parte de qualidade, né? Referente à entrega da instrumentação. Então, você mesmo falou assim, vem a empresa, instala a entrega. Né? E aí tem a turma da manutenção, né? Que vai fazer através do PCM, né? Mas antes disso eu tenho que ter um controle tecnológico. Como é que foi entregue o negócio? Foi entregue tudo funcional, tudo está funcionando, qual é o report, cadê o as-build, como foi instalado, Exato. Quando foi instalado, quem checou, qual foi o software, E esse questionamento todo a gente tem hoje, por exemplo, formulários para toda a cadeia de instrumentação e o que eu tenho que ter para cada... Pelo menos para os instrumentos principais, né? A gente começou o projeto com a parte de piezometria, de inclinometria, né? Que é mais comum ali. É mais usado também. Indicador de nível d'água. Então, a gente tem todos esses formulários. Então, internamente, quando eu vou ter uma nova implantação... Já tem o checklist todo. Já recomendo. Esse aqui que é o teu QAQC. Né? Que legal, cara. E na parte de projeto também. Né? A gente já tem ali, a abordagem sistemática essa daqui. O que é que eu me tenho que preocupar no projeto antes de eu ir para cá? Antes de eu comprar os equipamentos? Antes de tudo. É a premissa, não é? O início. Legal, cara. Antes de comprar mesmo. Na etapa de projeto, né? Quando... A gente ainda está com o projetista, com o geotécnico projetista, que ele fala, minha concepção é que tem que ter piezômetros, inclinômetros, né, prismas, né? Na abordagem do Danny Cliff, ele fala, por que eu tenho que ter isso aqui, né? O que eu tenho que responder? Quais são as magnitudes que eu estou esperando responder? Porque para instrumentação geotécnica, você quer identificar um padrão e você quer ter um limite de controle, né? Claro. Se você não tem isso, teu sistema de monitoramento ele pode não ser o mais adequado. Não é mais adequado. É ineficiente. A história do crack meter que mete 5 mm, mas na realidade a abertura vai a 10, 15, não é? Aí se tu não tens o range suficiente, aí ele não te vai atender às necessidades. Só um pequeno exemplo. O range é uma das partes abordadas aqui nesse trabalho. Piezômetro. Tu tens o piezômetro 350 kPa, 700 kPa, 1 MPa, mas ele tem porque depende do nível de água, a pressão que tu vais aguentar ali. Tem casos que o mais comum é o 350, não é? Mas
às vezes tu vais mais fundo, portanto vais ter uma pressão teoricamente maior, portanto tu tens que ter um range maior. E às vezes o pessoal, compra aí peso no casa, corda vibrante, padrão. E aí o cara vai ver que o range não atende. Exatamente. Isso é um erro mais comum que eu vejo assim, pesão, cara. Principalmente, né, a gente está falando às vezes ali de pilhas e cavas que tem profundidades elevadas, né? Em cava, principalmente, é fácil instrumento de 150 metros, 200 metros, né? Então, não existe instrumento padrão, né? Então, dentro desse trabalho, um dos pontos observados foi isso, né? Às vezes o projeto de instrumentação, às vezes uma planta de localização, né? Sem eu ter ali o range, o modelo, né? Tecnologia de transmissão, até onde eu vou ali nesse projeto. Então, foi um trabalho bem bacana que a gente fez com a Lília. Não sei se a Lília já falou sobre isso, mas ela também já publicou diversos artigos. A dissertação dela foi sobre QAQC também. Né? Então, é bem interessante aí esse link. A gente vai fazer um podcast aí depois. Em bacana. Conjunto aí com a Lília, só para falar dessa parte que eu acho que vale a pena explorar. Cara, porque essa questão, deixar aquela parte tão empírica para transformar numa questão mais sistemática, metódica, ter um método ali. Sim. Já, a gente sabe que é importante, só que tu tens que pôr no papel. É muito bonito dizer, pessoal, olha, a gente vai organizar aqui o processo, olha, aqui tem um checklist, aqui tem isto, mas se tu não transformas aquilo num processo da empresa oficial, senão depois assim, um dia tu sais da empresa assim, olha, o Bazan fazia aquilo ali, cadê? Não, tem que ser um negócio que tem que ser incorporado na empresa, para depois todo mundo absorver e dizer, não, piezómetro, todo o checklist é esse, inclinómetro, checklist é esse, a instalação é aqui. Alguém tem que estar supervisionando. Tornar um processo, não é? Que depois vai premiar no resto da empresa ou até no próprio setor. E isso é muito importante, transformar essa parte mais empírica, ou até que está escrito na bibliografia, só que transformar isso num procedimento. Num procedimento, cara. Isso é muito importante.